Então, voltando, irmãos. Quem aqui já fez exame de sangue? Acho que todo mundo aqui, né? Desde as criancinhas até os mais velhos. Até os mais vividos, né? Mais velho fica feio, né? Desde as criancinhas até aqueles que já viveram mais tempo, que estão vivendo, graças a Deus. E qual é o objetivo de fazermos um exame de sangue? Por que um médico pede para você exames de sangue? Por que ele simplesmente não olha para você e não fala o que você tem? Por que ele simplesmente não ouve a sua declaração sobre o que você está sentindo e já determina, diagnostica? Por que simplesmente ao te examinar, né, ao tocar em você, engraçado que hoje em dia está acabando, né, irmãos? As consultas médicas estão ficando tão rápidas que o médico nem toca em você. Eu me lembro que uma vez, eu tive uma ferida, eu peguei uma doença de gato e abri um buraco aqui no meu dedo, um buraco mesmo, foi um buraco, tá? Depois começou a sair um montão de bola, até aqui, assim, em mim. Enfim, mas isso é outra história. Aí eu me lembro que aquele buraco no dedo tem a cicatriz aqui. Aí estava sentindo muito mal, estava na casa de um amigo, e ele me levou numa UPA que havia perto da casa dele. Chegando até lá, fiz a ficha, o médico me chamou. Irmãos, o médico estava longe, de longe ele ficou, ele falou, uma aranha te mordeu, isso é venenoso. Eu falei, gente, que rápido, que médico maravilhoso. Espetacular, né? Ele olhou assim, durou 5 segundos. Uma aranha te picou. Eu falei, tá, mas eu não vi isso acontecer. Tá? Não, ok, vou te passar aqui, não sei o que, 2 injeções. Me passou 2 injeções, eu só lembro da moça aparecendo com a seringa, depois ela batendo na minha cara. Acorda, Alain. Acorda, Alain. Alain, né? Esse é o Alain, irmãos. Ai, Jesus, misericórdia. Ela me deu as 2 injeções, irmãos, uma bezetacil e uma dipirona juntas, na mesma hora. E eu arranquei a cortina assim do box onde eu estava, luft. Tá rindo, né? Alain e os seus micos. Né? Irmãos, eu lembro bem disso, eu lembro que eu fiz assim, arranquei a cortina e fiquei a cara no chão e fiquei ali. Um tempinho, né? Depois alguém me levantou e me colocou assim. Aí ele falou, está bem? Tá, pode ir para casa. Irmão, não era nada daquilo, nenhuma aranha tinha me mordido, não. Ele sequer se aproximou, ele não tocou nem na minha mão. Eu não consigo entender alguém que faz um curso onde é necessário estar com uma pessoa, tocar na pessoa e não querer tocar na pessoa. Né? Ele podia ter pelo menos pego na minha mão assim, olhado. Não, ele ficou à distância. Graças a Deus, Deus enviou depois uma solução, me levou para um lugar melhor, onde uma dermatologista olhou e já perguntou para mim assim, você tem gato? Eu falei assim, tenho. Ele está com alguma ferida que não fez há muito tempo? Eu falei, tá. Como é que você sabe? Aí ela, o nome dessa doença é esporotricose, dá no gato, ele fica uma feridinha que demora a fechar, blá, blá. Se você for arranhado ou mordido pelo gato, isso pode passar para você. E, de fato, poucos dias antes, eu fui dar banho no gato e ele me arranhou, bem aqui mesmo. Tá? Nesse lugarzinho aqui. E aquilo foi virando uma ferida enorme, enfim. A história já contei para vocês. Depois eu fiquei bem, graças a Deus, né? O gato não. Mas eu estou bem. Eu estou bem. Obrigado, tá, irmão, pela preocupação. Obrigado pela preocupação de vocês. Estou ótimo. Glória a Deus. Então, mas aí o médico pede um exame de sangue. Por quê? Porque quando você fala com ele, ele tem algumas informações. Ele está te ouvindo. Quando ele te examina, pode deixar aqui mesmo, querido. Muito obrigado. Ele tem outras informações que ele vai agregando ali. Mas ele precisa de mais. Ele precisa de mais informações que nem você falando, nem ele te examinando, ele vai conseguir obter. Então ele solicita para você um exame de sangue, você vai até um laboratório, ele colhe o seu sangue, e você chega lá no tal do dia, doutor, está aqui o resultado do meu exame. E quando ele olha para aquele exame, ele começa a ler aquele exame, assim como quando você falou para ele os seus sintomas, e ele teve informações, assim como quando ele examinou você, ele teve algumas informações, aquele exame de sangue deu para ele outras informações. O exame de sangue conversou com o médico. Para ser mais exato, o seu sangue falou com o médico. Não é interessante isso, irmãos? O seu sangue falou com ele. Então a gente pode afirmar que o sangue fala. O sangue tem uma voz. O seu sangue tem uma voz. O meu sangue também. E como nós lemos ali em Levítico 17:11, está escrito que
A vida da carne, ela está no sangue. Eu quero saber se você, de repente, começar a sangrar sem parar, o que vai acontecer com essa pessoa? Porque ela ficou sem o sangue. O sangue faz aquele corpo permanecer vivo, biologicamente falando, fisicamente falando. Quando você toma um remédio, aquele remédio entra no seu organismo, ele se dissolve, o seu intestino, o seu organismo, que é chamado de segundo cérebro, se vocês não sabem, tem esse cérebro aqui, e o seu aqui embaixo, o intestino mesmo, ele é considerado o segundo cérebro do seu corpo, porque é ele que leva os nutrientes para o seu corpo. Então você ingere, a parede do seu intestino, ela começa a absorver os nutrientes que estão ali, e ela joga direto na sua corrente sanguínea. E aquele sangue começa a percorrer todo o seu corpo. E aonde tiver um mal, uma inflamação, uma infecção, que aquele remédio foi feito para combater, ele vai chegar até lá e pá, vai combater aquele mal. O seu sangue levou. Assim como quando você se alimenta de qualquer alimento, seja um alimento bom para o seu corpo ou um alimento ruim para o seu corpo. O seu organismo ele vai absorver os nutrientes dali e ele vai levar para o seu sangue. Se for uma coisa boa, maravilha. Se não for uma coisa boa, você pode ter dor de cabeça, uma inflamação, uma infecção, uma dor de barriga e etc. Então, a sua vida, a vida do seu corpo, a vida da carne, ela está no sangue. Por isso que, quando você faz um exame de sangue, esse exame de sangue começa a falar. A dizer como está o quê? Ele vai falar como está todo o seu corpo. Se tiver um problema no rins, ele vai acusar uma coisa. No fígado, outra. Não sei aonde, outra. E assim por diante. Se você fizer o tal do hemograma completo, ele vai falar tudo. Tudo que o seu médico precisa saber. Eu me lembro quando a Noemi estava grávida, da Jaela, aí o médico falou que tinha que fazer um exame que era para colher líquido amniótico. Líquido amniótico é o líquido que está na barriga, que envolve a criança. Tá? Aí eu falei, tá, e como é que vai ser feito isso? Nós vamos enfiar uma agulha na barriga dela e vamos... Eu falei, para, stop. Tem uma criança lá dentro, você sabe? Ele, meu querido, eu sei disso, fica calmo. Né? Fica calmo, quero te tranquilizar. Eu falei, tem algum risco? Sempre tem. Aí começou, né? Ele falou, sempre tem. Aí ele me deu as estatísticas lá, ele falou que tantos por cento em 1000 ocorre um aborto depois do exame. Falei, o senhor recomenda esse exame? Ele falou assim, eu acho de extrema importância. Tá bom. Oramos, graças a Deus, deu tudo certo. No dia eu estava lá com a Noemi, né? Aí ele botou uma ultrassom de um lado, para saber onde é que estava lá o feto, enfiou a agulha na barriga dela e começou a sugar aquilo e foi horrível, vendo aquilo. Aí eu falei, o que você vai fazer com isso? Com isto, eu vou conseguir saber tudo sobre a vida do feto. Falei, que incrível. Não é para saber sobre a sua esposa, é para saber sobre o feto que está na barriga dela. Eu vou, inclusive, saber o DNA, vou saber se é menino ou menina. Irmão, não dava para saber sexo ainda, né? E vou saber tudo sobre o feto. Porque a criança ainda estava sendo formada. Aquilo ali, a criança, ela ingeria aquilo e eliminava ali dentro mesmo. Era um ciclo, é um ciclo que fica ali dentro. Né? Então, depois, enfim, deu tudo certo, graças a Deus. Depois eu fui lá, peguei o resultado, maravilha. Mas aquele exame falou com o médico. Aquele exame conversou com aquele homem. E ele pôde dizer tudo a respeito daquele feto, daquela criança. Cadê feto? Levanta a mão assim, feto. Criança. Já não é mais um feto, graças a Deus, né? Já cresceu. Aleluia. Dito isso, irmãos, agora que você entende que o sangue fala, eu quero te levar a um outro lugar. Acompanha comigo, põe aí, por favor. Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Perdão, de 1 até o 4, tá? Hebreus, capítulo 11, do 1 até o 4. E depois nós vamos ler Hebreus, capítulo 12, só o versículo 24. 11, do 1 ao 4, e depois do 12, 24. Do 1 ao 4 é bem conhecido, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois
foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como o que, irmãos? Justo. Pela fé, ele foi conhecido como justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé, ele ainda fala. Guarda isso aí. Vai lá no 12:24. Por favor. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao seu sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Ponto. Vocês já vão entender. Mesmo sem haver, irmãos, o registro de uma única palavra na Bíblia de Abel, a Bíblia, ela afirma que ele ainda fala. Ele ainda fala como? De que maneira? Dois irmãos, que vocês conhecem muito bem a história, que tinham tudo para eles. O homem já havia caído. Adão e Eva já haviam cometido o erro que não deveriam cometer. Aqueles filhos já estavam vivendo distantes de Deus. Aqueles filhos já eram aquela herança que herdou a morte. Aqueles filhos não tiveram a mesma possibilidade que Adão e Eva tinham de falar com Deus toda tarde. A gente vai ler lá em Gênesis que no Éden, antes da queda, antes do pecado, o Senhor vinha toda tarde para conversar com Adão. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Bater um papo. Como é que foi seu dia, Adão? E aí, cara, me fala. Já colocou o nome em tudo? Ah, pai, é muita coisa. Mas é tudo tão lindo. Me conta aí, como é que foi? Já deu nome para aquilo dali, abelha? Ah, que lindo. Sabe o pai quando vê a criança que fala assim, baba, ai, que lindo. Né? A criança quando fala qualquer coisinha, tu acha lindo, não é? Temos ali pessoas com criancinhas ali. Começa a falar, é claro que a palavra mais linda que a minha filha falou foi papai. Primeira vez que ela falou, foi a coisa mais linda, né, filha, até hoje. Brincadeira, irmãos. Primeira coisa que ela falou foi Casas Bahia. Lembra, Jéssica? A Jaela falou Casas Bahia. Irmãos, isso foi tão incrível, acredite, olha, Jéssica está aqui para confirmar isso. Aquilo foi tão impressionante que a Casas Bahia deu para a gente um bonequinho da Casas Bahia. Não foi? Eu relatei para eles isso, eles mandaram para a gente uma miniatura daquele nordestinozinho lá, que é o símbolo da Casas Bahia. Porque a Jaela falou Casas Bahia. Não foi papai nem mamãe. Logo depois, foi papai, bem depois, né? Ih, muito depois. Então, irmãos, aquele casal, após a queda, tiveram seus filhos, já não estavam mais no Éden. O que era o Éden, irmãos? Que lugar era aquele? Era o lugar onde eles estavam com Deus. O Éden foi o lugar que Deus preparou para ter comunhão com o homem. O Éden representava a comunhão de Deus com sua criação. Isso era o Éden. Tem pessoas que ficam procurando por aí, historiadores, arqueólogos, etc. Onde será que era o Jardim do Éden? Era aqui? Era lá? Era ali? Era ali? Não, o que eles não entenderam, que o Éden era muito mais do que um local físico. O Éden era um lugar espiritual. O Éden era a comunhão do Criador com a criação. Isso era o Éden. Adão e Eva foram tirados dali. A palavra diz que o Senhor, ao retirar Adão e Eva de lá, fez isso para protegê-los, porque eles já haviam caído. A morte já tinha se instaurado na vida deles. E se eles experimentassem de uma outra árvore que havia lá, a queda seria muito pior. O Senhor já havia planejado um retorno, e já tinha um plano pronto, pré-traçado para trazê-lo de volta à comunhão,
Mas para isso era importante retirá-los dali. Perdão. Retirá-los dali. E naquele outro lugar onde eles foram viver, a vida boa acabou, a mansidão acabou. Agora eles tinham que trabalhar, que lá botar, que lá plantar a terra, arar a terra. Antes era tudo, irmãos, assim, ó, colhi, comi, colhi, comi, colhi, comi. Os animais olhavam para eles e respeitavam eles. Adão e Eva tinham neles a glória de Deus. Quando aqueles seres viam Adão e Eva, eles reconheciam a presença de Deus na vida deles. Quando eles falavam qualquer coisa, a criação obedecia, porque Adão e Eva eram deuses na terra. Eles tinham o poder na sua palavra. Com a queda, fora, tudo perdido. Nada disso tinha mais. Tanto é que nem eles mesmos conseguiam entender o que era a nudez. Eles não se viam assim. Eles se viam sem reparar nisso, sem pensar nisso. Isso não fazia parte, irmãos, do pensamento deles. Era uma coisa natural. Assim como os outros seres viviam na natureza, assim eram Adão e Eva. A queda chegou, e a primeira coisa que o homem faz é pegar uma folha e se cobrir. A primeira coisa que ele faz é arrancar a folha de uma figueira e se cobrir. Porque ele ficou com vergonha. A queda, o pecado, ele traz vergonha. A queda, o pecado, ele afasta você de Deus. Porque aquele homem, aquela mulher, toda tarde conversavam com Deus. E naquele dia, quando Deus apareceu, aonde estava Adão? Adão havia se escondido. O que ele não entendia é que Deus sempre soube onde ele estava. Ele achou que pudesse se esconder de Deus. Adão, cadê você, Adão? Cadê você, Adão? Onde você está? Por que você não aparece? O que foi que aconteceu? Claro que o pai já sabia de tudo, mas o pai queria que ele falasse. Deus sempre quer manter um relacionamento com seus filhos. Deus sempre quer manter uma comunicação aberta com seus filhos. Ainda quando erram e caem, o Senhor não se distancia, o Senhor não está longe, mas a sua vergonha é que distancia você dele, porque foi Adão quem fugiu. O pai voltou para falar com ele como fazia todos os dias, todas as tardes. Adão e Eva, por causa da sua vergonha, não quiseram mais contato com o pai. Mas o pai, falando com eles, Adão aparece, me conta. História contada, claro que Deus já sabia. Adão, o negócio é o seguinte: o que você fez foi muito grave. Você fez uma opção, Adão. Você tinha tantas opções aqui, e você escolheu justo aquela que você não poderia ter escolhido. Você escolheu exatamente aquela que você não poderia ter escolhido. E você ainda acha, Adão, você ainda acredita, Adão, que existe alguma coisa que você possa fazer para remediar isso do que Deus estava falando. Adão, você acredita que arrancando a folha de uma árvore, uma planta que você mesmo escolheu, você acha que você vai conseguir esconder o seu pecado de mim? O homem por si só não consegue sozinho o perdão do Senhor. O Senhor tem que prover para ele o perdão. E mais do que isso, irmãos, Deus estava dizendo assim: você ainda acha que é pelas suas forças, que é pela sua inteligência, que é pela sua capacidade? Você acredita que porque você imaginou arrancar uma folha e se esconder, você iria tirar de mim a visão que eu tenho de você, Adão? Eu vou te mostrar como é que se faz, Adão. Você não consegue. Você tentou usar a sua inteligência, a sua capacidade, a sua habilidade, que foi eu quem te dei, mas você achou que sozinho você conseguiria se reerguer. Você não conseguirá jamais. Então o Senhor faz uma coisa nunca feita até então. A Bíblia não fala quanto tempo levou isso, irmãos. A Bíblia não diz se Adão e Eva viveram 300 anos até comer do fruto proibido, se foram 40 anos, se foram 500 anos. A Bíblia diz que Adão viveu mais de 900 anos, 930 anos, na contagem dos nossos dias.
Mas ela não fala em que momento desses 930 anos que eles caíram. O que eu sei é que eles tiveram a oportunidade de desfrutar de tudo aquilo que Deus havia dado para eles. Até que chega o primeiro. Vou até beber água para falar isso. Até que chega o primeiro intérprete da Bíblia. Estou usando Bíblia, não existia Bíblia lá, naquela época. E eu vou falar de uma forma diferente que você vai entender. Até que chega o primeiro intérprete da palavra de Deus. Porque aquele ser vil, Satanás, Lúcifer, diabo, não importa o nome que ele tinha. Ele se aposta daquele ser, criação de Deus, daquela serpente. As pessoas têm uma algeriza da serpente, né, irmãos? Porque isso é uma coisa que foi implantada na nossa mente por causa dessa cena, desse momento. Imagine você se fosse de uma barata. Uma serpente você até vê, de repente, assim, foge, né? E barata, irmãos? Barata que surge de repente na sua casa. Ah, é o diabo voando na minha cabeça, olha só. Olha o Satanás. Porque barata se multiplica, irmãos. E barata resiste a bombas atômicas. Barata não morre com ataque nuclear. Se jogarem uma bomba ali, as baratas vão conseguir sobreviver. Elas não vão morrer. Tu imagina se o diabo tivesse apostado de uma barata. Como é que seria o seu terror quando visse uma barata, irmãos? Aí você poderia dizer, está tendo um enxame de demônio na minha casa. Não é verdade? Eu quero chamar aqui a dedetização, não, eu quero chamar aqui o exorcista. Porque na minha casa está cheio de demônio. Seriam as baratinhas, coitadas, né? E eu já falei que para vocês, algumas pessoas não conseguem compreender, mas eu acho a barata linda. Se você pegar uma barata de perto, irmãos, aquele brilho sedutor, aquela madeira que não para de brilhar nunca, só fica feia quando você pisa, mas antes disso, ela é um brilho, irmãos, eu não consigo fazer do meu sapato brilhar igual aquilo ali. É um brilho incrível. O que ela come? Não quero saber. Para ficar com aquela sedosidade, né, com aquele brilho. A gente come tanta coisa boa, mas a unha está sempre quebrando, descascando, não é verdade? O cabelo caindo, a pele fica feia. E a barata não, sempre linda e poderosa. Mas enfim, voltando aqui. Ainda bem que ele não se apossou de uma barata, foi de uma cobra, de uma serpente. E ele então começa a fazer a sua interpretação da palavra de Deus. Palavra literalmente, por quê? Porque ele usou aquilo que Deus havia falado. E ele começa a mudar a situação. Ele começa a trazer uma nova interpretação. E Eva cai. Cai por quê? Porque ela ficou encantada com aquela interpretação. Ela não tirou um tempo para refletir. Espera aí. Mas o Pai, o dono da palavra, aquele que proferiu a palavra, ele falou isso: se eu comer, falou para o Adão, né? Se você comer desta árvore, certamente morrerá. E veio o encantador de serpentes e disse: eu acho que não é bem assim, você não entendeu direito. Você não entendeu direito. Ele está dizendo que se você comer, os seus olhos vão se abrir e você vai entender coisas que você não entendia antes. Não foi isso que ele falou, Eva? Preste atenção. Se Eva tivesse tirado um tempo para se reunir com seu marido, para debater sobre aquilo, para discutir, para refletir sobre qual era a verdadeira palavra de Deus, de repente eles não teriam caído. Ah, herege, pastor Lão é um herege, olha o que ele está dizendo. Isso é uma suposição, irmãos. Isso é uma suposição, isso é um estudo analítico da palavra. Mas um fato é, o diabo
interpretou a palavra de Deus e ele conseguiu levar Eva a acreditar naquilo que ele queria que ela acreditasse, com um objetivo: a queda dela. Porque ele, pastor Alão, por que ele não escolheu Adão? Bom, aí você vai ter que perguntar para ele e eu não te aconselho. Não te aconselho. Primeiro, porque não me interessa o que ele tem para dizer. Se você for ficar dando ouvidos para ele, ele vai te contar outras histórias. E se você não estiver preparado, enraizado, agarrado, nem enraizado apenas, é agarrado mesmo, com a palavra da verdade, se você não tiver cuidado, ele vai usar a lábia dele e vai trazer uma nova interpretação da palavra de Deus para você. Então, não quero saber por que ele escolheu Eva. Por que ele não foi em Adão direto? Mas o fato é que a estratégia dele deu certo. Ele convenceu ela convenceu ele, e a queda da humanidade se instalou. É por isso, irmãos, que Paulo foi tão sábio quando ele reconheceu a sabedoria de um povo, de uma cidadezinha, lá longe, no lugar onde ele havia ido pregar a palavra. Ele falou: esses crentes aqui, eu vou contar, eles são sábios, porque eles não ficaram apenas acreditando naquilo que eu falei, não. Eles foram pesquisar para saber se o que eu falei tinha fundamento com a palavra de Deus. Esse povo de Bereia é bom. Era isso que ele estava dizendo. Por isso que tem essa expressão: temos que ser como os bereanos, que não acredita apenas naquilo que está ouvindo. Você tem que ir lá, ler a palavra, conhecer o histórico, o contexto, quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, com que objetivo. E nós vamos entender de fato o que está sendo dito ali. E nós nunca seremos enganados por ninguém, irmãos. Vocês nunca serão enganados. Até mesmo o que eu digo aqui, o que as pastoras dizem aqui, ou quem quer que seja que diga aqui, você tem liberdade de pesquisar na palavra e tirar a fundo. E, irmãos, entenda isso. Se você achar que deve falar, nos procure. Aquilo que você falou, eu não entendi direito, porque eu li na Bíblia e era diferente. Você pode até me levar a uma nova compreensão. Mas voltando ao nosso tema, o diabo, ele interpretou a palavra. Porque ele conhece a palavra de Deus. Ele sabe o que está escrito ali. E quem conhece, irmãos, consegue levá-la para qualquer lado que ele quiser, desde que a pessoa que está ouvindo não tenha o conhecimento. Por isso que, infelizmente, tem muitas grandes denominações que não dão em cima da palavra. Porque é muito mais fácil você conseguir ter um povo nas suas mãos quando eles acham que tudo que você fala é a verdade. Mas ele não estimula você a estudar a palavra de Deus. Estão conseguindo acompanhar, queridos? Então, o que nós temos que fazer? Buscar na palavra a resposta, a verdade, a solução. Amém? Então, voltando, Abel e Caim vieram dessa queda. Não tinham mais esse relacionamento, mas certamente ouviram falar. Concorda comigo? Que os pais deles devem ter contado para eles como era a vida deles antes, lá no Éden. Ah, meus filhos, era tão maravilhoso. Lá era assim, os animais obedeciam a gente, as plantas não tinham espinhos, a gente não tinha que ficar trabalhando para poder a planta dar fruto, ela dava fruto do nada, a gente só tinha que chegar lá e comer. Era maravilhoso. Mas papai e mamãe erraram, cometeram uma falha. E agora estamos aqui. Ainda assim, irmãos, eram apenas eles. E seus irmãos, e seus pais. E Adão e Eva colocaram no coração dos seus filhos esse desejo de continuar adorando a Deus. Eles entenderam que caíram, irmãos. Eles entenderam que caíram. Eles ainda não tinham entendido que morte era aquela que Deus tinha falado. Eles ainda não tinham entendido porque eles não conheciam a morte. A morte não havia chegado. Não havia sofrimento, dor, não havia. Só havia alegria, paz, felicidade, tranquilidade. Mas eles não deram ouvidos.
Então tenta imaginar esses dois irmãos vivendo juntos. E os pais os ensinam a ofertar do melhor que eles tivessem para sacrificar a Deus. E vocês conhecem muito bem a história de Caim e Abel. Um pegou o seu melhor cordeiro do seu rebanho, o mais bonito, o mais novo, sem mancha, sem mácula, e ofereceu para o Senhor. O outro usou, de repente, o que estava sobrando. Isso aqui, irmãos, é tudo especulação, tá? Não é bíblico isso. Quando fala que não é bíblico, não está escrito assim. A gente consegue imaginar, tá? Ele pegou da sua plantação lá, da sua horta, algumas hortaliças e levou. E o próprio Senhor declarou que ele se agradou muito mais da oferta de Abel do que da oferta de Caim. Naquele momento ali, foi gerada uma coisa no coração daqueles homens, daquele homem, de Caim. Uma coisa que existe até hoje. Uma coisa que de repente você não sabe explicar. Por que alguém sente isso por uma outra pessoa? A inveja. Caim invejou o seu irmão ardentemente. E ele não aceitou que o irmão recebesse um elogio. E a gente conhece muito bem a história. Caim mata Abel. E é o registro da primeira morte na história da humanidade. O primeiro homem a morrer. Mas o sangue já havia sido derramado lá atrás. Quando o Senhor disse para Adão que pelas suas próprias forças ele não conseguiria esconder o seu pecado. Então o Senhor mata um animal, retira a pele do animal e cobre o corpo de Adão e Eva com a pele daquele animal. Isso ali já era mostrando como seria a salvação da humanidade. Porque aquela planta, aquela folha não tinha como encobrir o pecado que Adão e Eva haviam cometido. Mas quando o Senhor derramou sangue de um ser inocente e cobriu Adão e Eva, o Senhor agora pôde voltar a falar com Adão e Eva. E os retirou daquele lugar. Foi necessário que o sangue de um inocente fosse derramado para que o pecado do homem fosse encoberto e trouxesse esse homem de volta à comunhão com o Pai. Ou pelo menos parte dessa comunhão. Por isso que hoje nós temos que ler, irmãos, o Velho Testamento sempre com um olhar do Novo Testamento. Sempre entendendo o que Jesus fez. E você vai perceber que lá atrás, em muitos momentos, Jesus já estava aparecendo na história. A história de Jesus já estava sendo contada. O Senhor já estava mostrando, dando flashes para o homem, de que haveria de vir um que iria restaurá-lo de volta à comunhão. E vocês conhecem muito bem a história, como aconteceu. Mas a palavra de Deus diz, como nós lemos, que embora Abel não tenha proferido nenhuma palavra que está registrada na Bíblia, a palavra diz que ele ainda fala. Como? Com o seu sangue derramado. E o que o sangue de Abel fala? O sangue de Abel clama por justiça. O sangue de Abel clama assim: o que eu fiz para merecer isso? O sangue de Abel diz: eu não fiz nada de errado, por que o meu sangue foi derramado? Eu quero justiça. É isso que o sangue de Abel grita. E mais lá na frente, nós vamos conhecer a história de Jesus. Repete, por favor, aí Hebreus 12, 24, por gentileza. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Por que fala melhor, irmãos, do que o sangue de Abel? Por um motivo muito simples. O sangue de Abel, quando foi derramado, ele estava gritando por justiça. O sangue de Jesus, quando foi derramado,
Ele gritou: já está justificado. Já está justificado. Já foi justificado. O meu sangue derramado justificou o seu pecado, o seu pecado, o seu pecado, o seu erro. Você não precisa mais ficar fazendo sacrifícios, matando outros animais. Porque até Jesus, o homem ainda precisava sacrificar animais, derramar sangue de um animal inocente para pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Mas o sangue de Jesus, ele foi mais do que suficiente, irmãos. O sangue de Jesus, ele bastou para o Pai. Quando o Pai viu o sangue do Filho dele derramado, ele falou: agora chega, eu aceito, não precisa mais. E o sangue de Jesus declarou a mim e a você justificados. E mais do que isso, antes, você vai ler lá no Evangelho de João, que Jesus faz uma declaração: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Repete comigo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade, porque Jesus é a palavra da verdade. A vida, porque a vida está nele, ele é o autor da vida. E que caminho é esse, irmãos? Que caminho é esse? O Senhor retirou Adão e Eva daquele lugar para protegê-los, porque ali, enquanto pecadores, eles não poderiam mais ficar. E eles foram retirados daquele lugar. Que lugar era aquele? Era o... Fala, gente, Éden. E o que o Éden representava, como falamos aqui no começo? O Éden significava o lugar de comunhão com o Pai. O Éden representava um lugar de comunhão, de participação. O Éden representava Deus de volta junto comigo. E quando Jesus declara: eu sou o caminho, irmãos, ele está dizendo: eu sou o caminho para você voltar a ter plena comunhão com o Pai novamente. E quando Jesus derrama o seu sangue e nos justifica, nos tornando de volta pessoas, seres que podem ter comunhão com o Pai, ele está falando: o Éden está em você. O Éden está em você. Porque você agora é o lugar da comunhão com o Pai. E a prova disso é que o Espírito Santo habita em mim e em você. O Espírito Santo não poderia habitar em seres que ainda não foram justificados pelo sangue de Jesus. Porque o caminho de volta só é mostrado, só é revelado para aqueles por quem Jesus derramou o seu sangue. E aqueles que entenderam isso, que receberam isso, agora se tornaram templos do Espírito Santo, a morada de Deus. Então, o lugar onde Deus se encontra com você é aí mesmo onde você está. É dentro de você, no seu interior. Aonde é que eu posso buscar a Deus? Em mim. E de que forma que eu vou entender isso? Pela palavra. É só pela palavra. Eu só consigo entender isso, irmãos, tendo comunhão com a palavra de Deus. O Éden, lugar de comunhão, o caminho que foi perdido, porque a palavra diz que Deus colocou lá na porta do Éden anjos com espadas para impedirem a entrada do homem de volta naquilo, não só do homem, tá? De qualquer ser. De qualquer ser. E Jesus então abre de volta esse caminho e ele fala: se você quiser voltar à comunhão com o Pai, é só vir até mim. É só vir até mim. Ele não diz que ele era uma possibilidade. Ele não diz que ele era mais um caminho que você poderia escolher. Ele falou: eu sou o caminho. Eu sou o único caminho. É somente através de mim que você poderá voltar a ter comunhão e relacionamento de volta com o Pai. Isso é maravilhoso, irmãos.
Isso é maravilhoso. E quem aqui reconhece que já foi justificado pelo sangue de Jesus? Eu reconheço, eu aceito, eu agradeço isso. E, voltando ao início da nossa conversa, não foi o trabalho de Adão arrancando uma folha e se cobrindo que fez ele voltar a ter um relacionamento com o Pai. Foi o derramamento do sangue de um inocente que fez isso. Que foi providenciado pelo próprio Deus. Deus providenciou aquele animal que foi imolado, que foi sacrificado, que teve seu sangue derramado, para que ele pudesse voltar a falar com Adão e Eva. E foi o próprio Deus que não apenas providenciou o Cordeiro perfeito, o próprio Deus se tornou o Cordeiro perfeito, para que o sangue dele próprio fosse derramado. Sangue do meu sangue. O meu sangue real, o sangue de Deus, que estava em Jesus, agora cai na terra e declara: justificados. Eles são justificados. Isso, irmãos, é graça pura. É graça e justiça. Isso é graça, irmãos. Graça, favor imerecido. Graça, eu não mereço. Graça, eu não fiz nada para merecer. Graça não depende das minhas habilidades, não é mérito meu, é tudo de graça, porque foi tudo por causa do sacrifício de Jesus. O sacrifício perfeito, o Cordeiro perfeito. E o Senhor olha aquilo e fala: meu filho, valeu a pena, eu aceito. Agora volta para cá e se assenta do meu lado, aqui desse lado, reinando comigo, do meu lado direito, no trono do Rei dos Reis, no trono aqui, ó, do céu, do universo, Pai. Mas o meu sangue foi derramado por causa deles. Meu filho, você não entendeu? Todos eles, em você, também podem estar aqui assentados ao meu lado. A sala do trono foi aberta para todos aqueles por quem o seu sangue foi derramado, para todos aqueles que creem em você, para todos aqueles que entenderam que você foi enviado, que você ofereceu-se como holocausto, como sacrifício, para todos aqueles que acreditam que você morreu e ressuscitou. Todos aqueles que confessarem isso terão direito a estar aqui assentado à minha direita, reinando também. É essa consciência que nós temos que ter, irmãos. Nós somos seres que fomos salvos para reinar em vida, para reinar em vida plena e total. O nosso momento aqui na terra é uma parte dessa vida. A nossa vida, ela não tem fim. A nossa vida, ela é eterna. Nós somos convidados para participar da eternidade com o Pai. É esse o convite que Ele fez. Você agora pode participar da eternidade comigo. Existem aqueles que não vão estar na eternidade comigo. Mas você que creu, que acreditou, que deu crédito à palavra, você também agora pode fazer parte dessa eternidade conosco. E nós temos que começar a desfrutar disso aqui na terra, irmãos. E eu gostei muito do que a Adriana falou aqui sábado passado, quando ela comentou sobre vitimismo. Muitas pessoas ficam o tempo todo tentando se colocar numa posição de criaturas esquecidas, abandonadas por Deus. Ó céus, ó terra, quem sou eu, por que comigo? Ó não. Mas não entenderam que tudo que Jesus Cristo fez foi por causa delas, para dar a elas o direito de declararem: dificuldade, entenda uma coisa, eu sou filho de Deus. Tempestade, entenda uma coisa, eu sou filho de Deus. Problema, entenda uma coisa, eu não sou qualquer um não, eu sou filho de Deus. É essa posição, é essa postura que os filhos de Deus têm que assumir. E como eu falei aqui algumas semanas atrás, irmãos, eu sei que eu sou o filho querido do Pai. Você é também? Eu não sei se você é. Eu estou dizendo que eu sou o filho querido do Pai. Porque se João pôde falar isso, também posso. Ele foi inteligente a dizer que ele era o filho mais querido, que ele era o filho amado. Então eu também vou dizer, eu sou. Sabe por quê? Porque por mim ele também se entregou. Por mim ele também se sacrificou. Por mim ele também deu sua vida. Então, muito obrigado, Pai, porque o Senhor me escolheu como filho querido. Aleluia. Aplauda ao Senhor, queridos. Glorifiquem a Ele. Glória a Deus. Aleluia.
Vamos orar? Vamos agradecer ao Pai? Vamos agradecer ao Pai porque o sangue de Abel clamava por justiça, mas o sangue de Jesus disse, já estão justificados. Nós somos a justiça de Deus, irmãos. Nós não somos qualquer coisa. Nós não somos qualquer um. Nós somos filhos de Deus. E isso nos unifica. Isso nos iguala. Isso nos torna todos na mesma posição, filhos de Deus. E isso é o que importa. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé?